Olá de novo, voltamos para mais um exercício, neste caso o exercício 12 da prova do Exame Nacional de Matemática A da primeira fase deste ano. Então, é um exercício um bocado trabalhoso e um bocadinho chato também. E era preciso algum cuidado. Eu devo dizer que este aqui filme, não é? Mas tive que estar a rever muitas vezes aquilo que estava a fazer, porque ele é realmente, são muitas contas, muitas linhas, é preciso ter algum cuidado. E isto em contexto de exame é pior ainda, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado. Se eu, em casa, calminho, tive que estar a ver muitas vezes se estava a fazer bem ou não, se tinha algum erro ou não, faço ideia. Vocês, não é? Também não deve ter sido fácil. Depois tinha uma coisa chata, tinha que se fazer duas vezes a mesma coisa. Era mesmo, tinha que se fazer duas vezes a mesma coisa, quando se calculava o declive e depois a ordenada na origem. As contas eram basicamente as mesmas, o que é um bocadinho chato. Acho que poderia ter optado por outra coisa. Então diz assim: resolve este item sem recorrer à calculadora, mais uma vez. Seja H a função do domínio R+, definida por H de x igual a x ao cubo sobre 2x² menos Ln de x. Estuda a função H quanto à existência de assíntota oblíqua ao seu gráfico e, caso exista, escreva a sua equação reduzida. Então, para ir primeiro, ver se tem o declive, não é? Sendo M o declive, ou melhor assim, se existir assíntota oblíqua, já sabem que quem me segue há algum tempo já sabem que eu não uso o acordo ortográfico, por isso é que eu escrevo assim, assíntota também. Se existir assíntota oblíqua, o seu declive M é dado por quê? Então será limite, quando o x tende para mais infinito, neste caso é mais infinito, porque o domínio é R+, não é? H de x sobre x. Este é o limite, quando o x tende para mais infinito, que vão ter x, que é este x, aqui fica então x ao cubo, 2x² menos Ln de x. Bom, este eu vou multiplicá-lo aqui em baixo. Vou ter isto só com uma fração, não é? Este aqui vem multiplicar, vamos ter aqui x, 2x² menos Ln de x, e aqui x ao cubo. Vou já cortar aqui, este corta com este, fica ali um 2, não é? Então o que nós temos aqui é então limite, quando x tende para mais infinito, de x², 2x² menos Ln de x. Bom, se eu fizer aqui a substituição, em cima vai dar mais infinito, aqui vai dar infinito menos infinito. Em todo o caso, o limite deste é mais infinito. O limite deste todo, se eu fizer aqui o limite deste todo à parte, 2x² menos Ln de x, se meter, por exemplo, x em evidência, não sei se eu consigo, se com x em evidência se resulta, mas acho que sim. Se eu meter aqui x em evidência, isto fica Ln de x sobre x, não é? Esta parte que eu estou aqui a fazer não era necessária fazer. Não é? Aqui vai dar mais infinito, não é? Aqui vai dar mais infinito. Aqui vai dar Ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito é zero. Portanto, isto vai dar infinito. Portanto, basicamente, é este que manda, não é? Este que manda aqui naquela expressão. A potência cresce muito mais rapidamente do que o logaritmo. Apesar disso ser um tabu também para a IAV, nós não podemos usar essas coisas. Mas, só para nos termos aqui a ideia que isto é uma determinação infinito sobre infinito. Tá bem? Apesar daqui em baixo estar, se eu calcular este limite, não é? A primeira coisa que nos aparece aqui
é uma interminação infinito menos infinito, mas depois calculando o limite deste, nós sabemos que isto é mais infinito. Bom, mas isto aqui também não é assim muito importante. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui neste em baixo e vou meter em evidência x ao quadrado. Se eu colocar em evidência x quadrado, até posso meter só x quadrado e dizer metendo 2, isto fica ln de x sobre x quadrado. Bom, este aqui cancela, não é? E agora o que é que isto fica? É o limite deste, que dá 1, não é? Sobre o limite deste. Ou seja, o que eu tenho aqui, antes de fazer isso, vou escrever, portanto, fico aqui com o limite de 1 sobre 2, menos este. Este vou já escrever assim. 1 sobre x, ln de x sobre x. Que é para eu agora poder aplicar aqui o limite notável. Portanto, isto é o limite de 1, que é 1, sobre o limite deste todo. Não é? É isso que eu vou fazer. Isto fica limite de 1, que é 1, que eu não vou estar a escrever limite de 1, sobre o limite desta coisa toda. Eu até vou aqui copiar, para não estar aqui a... Limite desta coisa toda aqui, assim. Desta expressão toda. Bom, e agora o que é que eu posso fazer aqui? Eu devo dizer que quem substituísse aqui logo, fizesse aqui 1 sobre mais infinito e aqui 0, vi muitas provas dessas e tiveram a cotação toda. Ou seja, dizendo logo que isto era 1 sobre mais infinito, que é 0, e aqui que tínhamos aqui um limite notável. Em termos de rigor, isso não é muito correto, não é? Porque isto não é um limite notável, só é um limite notável quando o limite estiver lá atrás, não é? Como é óbvio. Mas eu prefiro fazer assim. Portanto, isto fica então 1. E agora o que é que nós temos aqui? Isto é o limite de 2 vezes o limite deste todo. E o limite deste todo é o limite deste vezes o limite deste. Então eu posso escrever limite de 2, que é 2, menos o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito. Portanto, eu estou aqui a aplicar a álgebra de limites. Basicamente é isso. Tá bem? Limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, se isso não conduzir a uma interminação. E, portanto, aqui fica limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x. Nós já sabemos que eu aqui podia meter limite quando x tende para mais infinito de 2, mas isso é 2, não é? É uma constante. Ora, este que está aqui é limite notável. Este que está aqui dá 1 sobre mais infinito, que é 0. Portanto, este limite notável vale 0. Logo, o que nós temos aqui é 1 sobre 2 menos 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0. Dá 1 meio. Certo? Este é 1 meio. Está feito. Sim? Portanto, se tiver assíntota, o declive é 1 meio. Certo? Ok. De seguida, sendo B ordenada na origem, bem, portanto, sendo B ordenada na origem, como é que nós fazemos isto? O B é então o limite, quando x tende para mais infinito, de h de x menos mx. Bom, e eu devo dizer que este segundo limite aqui foi o mais complicado não foi, como é que eu ia dizer isto? Não é complicado no sentido em que não se consiga fazer, tem e tem a fazer muitas coisas além disto. É um bocadinho complicado porque envolve um bocadinho mais de contas, mas em termos do que se tem de fazer não foge muito disto também. Tem é mais contas. Por causa deste menos 1 meio que aqui vai aparecer. Então, isto fica o limite, quando x tende para mais infinito, de x ao cubo, 2x quadrado menos ln de x, menos 1 meio de x. Ok, e agora aqui é que é preciso ter muito cuidado. Eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Para reduzir ao mesmo denominador,
temos de multiplicar aqui por 2, portanto, este todo por 2 e este todo por 2x² menos ln de x. Certo? E o que vai aparecer aqui é, então, limite do x tende para mais infinito de... Portanto, fazendo aqui estas contas, isto vai dar 4x² menos 2 ln de x, não é? Porque eu vou multiplicar 2 por isto, ou isto por 2, é a mesma coisa, não é? E aqui em cima vai aparecer 2x ao cubo menos, cuidado com este menos, não é? Menos x vezes, ou seja, vou meter aqui menos x vezes este, que é para não nos enganarmos. Vai aparecer isto. Ok. E agora vou continuar aqui a fazer estas conticas. Fazendo aqui estas contas, isto dá limite, quando o x tende para mais infinito, de 2x ao cubo menos, cuidado ali, 2x² mais x ln de x. 4x², não é quadrado aqui é o cubo. 4x² menos 2 ln de x. Ok. Este aqui cancelam. E o que nós temos aqui é outra vez uma coisa deste tipo. Um bocadinho mais complicado. Um bocadinho bastante mais complicado. O que é que vamos fazer aqui? Temos outra vez uma intervenção infinito sobre infinito. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz há pouco. Aqui temos infinito sobre infinito. E eu vou meter em evidência 2x². Em vez de ser só... Eu meto o 2 por causa dele. Quer dizer, se calhar nem é preciso. Eu vou meter só x² em evidência. Meter aqui só x² em evidência. Temos aqui x ln de x. Aqui x², 4 menos 2 ln de x sobre x². Pronto, e agora é preciso ter algum cuidado, outra vez. Este cancela com este, certo? E agora podemos separar isto tudo, andar aqui às voltinhas. Eu posso escrever isto como? Vejam lá se concordam comigo. O limite, quando o x tende para mais infinito, de... Vou meter este sobre este, ln de x sobre x, vezes 1 sobre este todo. 4 menos, e aqui vou já separar 2x ln de x sobre x. Certo? Reparem que isto é exatamente igual a este. Este que está aqui é exatamente igual aqui. Esta parte baixa é igual a esta. Se eu multiplicar este por este, obtenho esta parte aqui. Se eu multiplicar 1 por ln de x, obtenho esta parte aqui. Pronto. E agora vou fazer basicamente a mesma coisa que fiz em cima. Estão a ver? O limite notável é exatamente o mesmo. É o ln de x sobre x quando x tende para mais infinito. As contas é que são um bocadinho mais complicadas e é preciso ter um bocadinho mais de cuidado. Então, fazendo aqui estas conticas, eu vou separar isto. Isto é o limite quando o x tende para mais infinito de ln de x sobre x. Eu, por acaso, na resolução escrita, em vez de fazer esta parte dali para ali, escrevi este aqui desta maneira. Ou seja, este em baixo deixei assim como está. Deixei desta forma. 2 sobre x vezes ln de x sobre x. E aqui passei este x ali para cima. Escrevi assim desta maneira. Acaba por ser a mesma coisa, reparem. Se eu multiplicar este por este, não é? Este é como se eu tivesse aqui sobre 1. Este vezes este dá ln de x e este vezes este é esta parte aqui de baixo. Por acaso fiz desta maneira, mas acho que assim, talvez seja desta forma, talvez seja melhor. Bom, no limite deste vezes o limite desta coisa toda. 1 sobre 4 menos 2 sobre x vezes ln de x sobre x. Ok. Limite notável. E depois o que está aqui é este aqui. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, o limite de 1 sobre o limite deste, eu vou já fazer, em vez de estar a fazer desta parte e depois fazer esta, vou já passar diretamente dali para ali. Tá bem? Então, este aqui dá 0.
Isto é igual a 0 vezes. Portanto, isto é o limite de 1 sobre o limite deste todo. E o limite deste todo é o limite de 4, que é 4, menos o limite deste, vezes o limite deste. Portanto, isto é 1, limite de 1, que é 1, sobre o limite deste todo. E o limite deste todo é o limite de 4, que é 4, menos o limite, quando o x tende para mais infinito, de 2 sobre x, vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de ln x sobre x. Outra vez, aqui o limite notável. Aqui 2 sobre mais infinito, que é 0. E, portanto, isto dá 0 vezes 1 sobre 4 menos 0 vezes 0. 0 vezes 1 quarto. 0. Portanto, a ordenada na origem é 0. O declive é um meio, são números reais, portanto tem uma cinta oblíqua e a sua equação reduzida é y igual a 1 meio de x. Portanto, agora é só escrevermos. Conclusão. O gráfico de H tem uma assíntota oblíqua de equação y igual a 1 meio de x. Obviamente, quando x tende para mais infinito. Ok. Está feito. Estão a ver que isto era um exercício que andava aqui às voltas, era complicado e não era... É preciso ter muito cuidado a fazê-lo, está bem? Das provas que eu vi, não houve muita gente a ter isto tudo completamente certo, não é? E eu vi muita prova, vi algumas 100, mais de 100. Portanto, não houve muita gente a ter isto tudo assim completamente certo. 11 pontos, alguns com 12, muitos com 10, com 5, muitos conseguiram fazer esta primeira parte, né? Chegaram aqui assim, né? E tiveram alguns pontos, mas depois não conseguiram concluir mais nada, portanto não era, na verdade, um exercício simples. Bom, temos então o exercício 12 feito, voltamos já a seguir para o resto dos exercícios. Até já.